Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Terra, terapeuta, mentora, treinadora mental e especialista vibracional. Estamos no canal podcast Programe-se e sempre procurando trazer o melhor conhecimento da espiritualidade, da expansão da consciência, da elevação da sua frequência, dos padrões e fortalecimento da sua mente, com todo o carinho do mundo para você que está me ouvindo. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Peço que, se gostar desse vídeo, desta aula, que se inscreva em nosso canal, venha fazer parte desta grande família, desta grande egrégora de luz, em que juntos vamos crescer, evoluir e amadurecer espiritualmente. Estamos aqui para se apoiar, para se ajudar, para crescer juntos, tá bom? Peço também, se você está aqui ouvindo esse áudio, que deixe o seu like, deixe o seu gostei, porque ao fazer isso, o YouTube entende que esse conhecimento é relevante, é importante e ele entrega e distribui para outras pessoas. Então eu conto com a sua ajuda, com seu apoio, para que esse áudio, para que esse canal chegue a mais e mais pessoas que nesse momento pode estar precisando de um direcionamento, de um acalento, ou mesmo de encontrar seu propósito de vida, seu propósito de alma, de se conectar mais profundamente com a sua própria espiritualidade. E essa é a missão, uma das missões desse canal. Compartilha esse áudio com as pessoas que você conhece. Vamos fortalecer e aumentar esta egrégora e esta família. Tá ok? Deixe o seu comentário para eu saber quem é que está aí do outro lado. Eu sempre digo que eu não sei quem está me ouvindo, não sei quem está me assistindo, só sei que aqueles que aqui chegam por ressonância de frequência e vibração. Chegam não por acaso, mas que foi trazido até aqui por seus mentores. Disso eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, a mensagem que recebi há pouco para transmitir a vocês é: todos aqueles que chegaram aqui no canal podcast Programe-se nos últimos dias, todos aqueles que estão ouvindo e acessando os áudios das aulas dos 7 raios, estão sendo chamados, chegaram aqui através de um chamado da espiritualidade, um chamado dos seus mentores pessoais, um chamado dos mestres, dos anjos, dos arcanjos, dos Elohims, do seu próprio raio de missão. E você está aqui para descobrir esse raio se você ainda não sabe. E caso você já saiba, você chegou aqui porque essa semana vai trazer grandiosas frequências e grandiosas realizações para a vida de todos aqueles que participarem. Esta mensagem é do mestre Kuthumi do Raio Dourado, do raio amarelo dourado, que é o nosso raio do dia de hoje. E é o meu raio de missão de alma. E desde cedo eu estou muito emocionada. Falar desse raio hoje, eu vou ter que segurar muito aqui as emoções, porque é incrível. E talvez você que ouviu o áudio do primeiro raio, você que está chegando aqui agora, não tenha a menor noção do que está acontecendo aqui nessa semana. E ontem, que foi o primeiro dia, grandes coisas já aconteceram, grandes revelações já chegaram aqui para mim. Canalizações já estão acontecendo. E foi isso que os mestres pediram para passar para vocês. Que talvez, quem ouviu o áudio ontem, quem ainda
Quem já ouviu os áudios, né, aqui do canal desses últimos dias e ainda não entraram para o grupo da corrente de luz, oração e meditação que vai acontecer no dia 30/4, no próximo domingo, até o dia 6/5, ainda não se deram conta da grandeza e da grandiosidade que está acontecendo aqui. E esta grandiosidade, esta grandeza é para vocês. É isso que eu não sei, né? Foi o que os mestres me passaram apenas para transmitir. E como eu já disse aqui, eu não contesto, eu não questiono, eu só transmito, né? Mas que talvez as pessoas não estão tendo a real noção do que está sendo trazido pela espiritualidade, pelos mestres, para quem já está inscrito no canal, para quem está ouvindo esses áudios, independente de ser inscrito ou não. Se você chegou até aqui, se você por alguma razão acessou esse vídeo, você recebeu o chamado, você está sendo chamado, chamada para fazer parte desta egrégora, para receber ativações e códigos de luz em seu ser, que vão transformar a sua vida, que vão libertar você das limitações que nesse momento podem estar te prendendo a uma situação ou impedindo você de acessar algo na sua vida. E foi isso que eles pediram para passar a vocês. Eu aqui sou só um instrumento, sou só uma mensageira, um canal para transmitir as mensagens, as orientações que os mestres desejam que seja passado. Eu, Aline, né? Isso precisa ser dito aqui. A gente está falando do raio da sabedoria hoje, o raio da sabedoria, o raio da clareza, o raio do discernimento. E por incrível que pareça, desde pequena, às vezes eu tinha respostas e perguntas incomuns para uma criança. E hoje, e quando eu descobri meu raio de missão, fez muito sentido para mim. Fez muito sentido para mim porque nas minhas células, no meu coração, esta é a energia que pulsa. Esta é a luz que pulsa dentro de mim, que me guia, que me fez durante esses 19 anos ir em busca de verdades que ninguém falava, que me fez em busca de descobrir conhecimentos que não tinha ninguém falando sobre isso, que não estava escrito em lugar nenhum, mas que dentro de mim uma força maior me guiava para descobrir, para encontrar conhecimentos, respostas e verdades que ainda não tinham sido ditas. Foi fácil? Lógico que não. É um caminho de muita dedicação, de muita disciplina. E o que eu quero dizer com isso? É que eu, Aline, e eu vou trazer um pouco disso porque eu sempre fui muito amor, mas eu tenho um lado racional muito forte. E eu sei que ele vem exatamente dessa força, da sabedoria, da clareza e do discernimento, sabe? Que tem momentos que a gente precisa ser, sim, racionais. Deixar a emoção de lado para enxergar o que está acontecendo, para entender o que está acontecendo, para além do nosso sentimento. E que eu sempre que tenho oportunidade, quando alguém, uma amiga, um paciente, um cliente, uma aluna de mentoria, se aconselha, pede um conselho, eu sempre me abstenho de dar uma resposta sim ou não. Eu sempre apresento as possibilidades e busco trazer para essas pessoas a clareza para que elas encontrem a resposta. Porque essa é a grande descoberta que precisamos fazer, sabe? Procurar as respostas dentro e não fora, porque elas não estão do lado de fora, elas estão dentro de nós. Qual caminho eu devo seguir? Mentor nenhum vai lhe dizer qual é o melhor caminho para você. Se você deve pegar a direita ou a esquerda. Se você deve ser médico ou advogado. Se você deve ser terapeuta holístico ou um médico,
uma médica, mentor nenhum vai lhe dizer. Mas essa resposta já existe dentro do seu coração, trazida pelo seu próprio Espírito, pela sua própria presença eu sou. E foi isso que eu fui descobrindo ao longo dos anos, a me ouvir, a escutar meu coração, a escutar a minha alma, a escutar a minha essência, para encontrar a verdadeira resposta. Porque a nossa essência, a nossa alma, o nosso eu sou, o nosso coração, ele nunca mente. Eu aprendi isso com a minha mentora pessoal, Mãe Tildes das Cachoeiras. Quando eu buscava muitas respostas do lado de fora. Quando eu buscava incessantemente uma mensagem de um mentor, de um ser de luz, para encontrar a resposta para aquilo que eu precisava naquele momento. E certo dia ela me falou: minha filha, as respostas todas estão dentro de você. É no silêncio do seu coração, é através do seu coração que Deus fala com você. Essa chama, ela pulsa dentro de você, minha filha. A luz de Deus pulsa como uma chama acesa, viva e resplandecente dentro de cada um de nós. Por isso que eu digo que o que eu aprendi, não aprendi em nenhum livro. E se eu dissesse para vocês que foi, eu estaria mentindo. Tem 4 anos que eu comecei a ler livros, mas que muitos desses livros chegaram na minha vida por intuição. De aprimorar, né? Como é que eu posso dizer que seria o correto dizer aqui? Para treinar minha mente, essa que é a verdade. Para trazer novas linguagens, novos termos para a minha mente, para o meu vocabulário. Foi mais nesse sentido, porque quando se trata de espiritualidade, quando se trata de leis universais, tudo isso chegou através dos meus mentores. Então, muito do que eu aprendi e tudo aquilo que eu sei, eu aprendi com eles, né? Dentro das minhas necessidades, dentro das minhas dores. Durante muito tempo, eu vivi momentos de sofrimentos profundos e que está perto o dia em que eu vou contar para o mundo a minha história. Que eu brinco que daria para fazer uma série com mais de 10 episódios, porque a sensação é que eu vivi 10 vidas dentro de uma única vida. E de fato aquela Aline lá que sofreu, que passou momentos de muita dificuldade em todos os níveis, mental, emocional, físico, o único pilar que esteve sempre em equilíbrio e que me sustentou, que nunca caiu, foi o da espiritualidade, que sempre foi muito forte na minha vida. A minha espiritualidade sempre foi muito forte. Desde criança, quando eu via espíritos passando dentro de casa, não entendia aquilo que eu estava vendo e era criticada por isso. A espiritualidade aqui me deu força para romper com as limitações que existiam ao meu redor. Romper com as crenças das outras pessoas ao meu redor e buscar a verdade. E buscar me conhecer. Buscar descobrir por que eu nasci diferente. Que naquele momento em que eu era criança, ser diferente, porque ninguém ao meu redor via, sentia o que eu sentia. Tinha premonições, né? Via espíritos que já tinham morrido. Ninguém tinha isso. Então, lidar com isso durante a minha infância e adolescência foi uma tarefa desafiadora. Mas que hoje eu entendo e compreendo que a espiritualidade sempre esteve presente na minha vida. E que eu não podia guardar toda essa força que eu trouxe. Que eu trouxe não, né? Que meu espírito trouxe. Essa força, eu estou Aline, né? Eu não sou Aline. Estamos no corpo que estamos, por uma razão.
E como hoje vamos falar do raio da sabedoria, eu quis trazer essa introdução, contar um pouquinho, bem brevemente, porque é uma história muito profunda, com muitos acontecimentos, marcada por muitos traumas, muitas perdas. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu sinto uma gratidão tão grande, porque eu nunca estive sozinha até quando fisicamente eu estava. Até quando fisicamente eu tinha perdido tudo, todas as pessoas que eu amava. Eu não estava sozinha, porque meus mentores e os mestres estavam lá comigo, acalentando meu coração, me dando colo e dizendo que tudo aquilo era passageiro, que iria passar. Que depois da tempestade sempre vem um dia de sol. E foi nisso que eu me apeguei, foi neles que eu me apeguei, para sair de lá, para sair da escuridão profunda da alma, onde eu não tinha nem vontade para viver mais. Não fazia sentido para mim viver mais. Mas eles foram me orientando, me mostrando novos caminhos, me mostrando novas possibilidades, dizendo que eu não podia desistir, eu não tinha outra opção, que eu vim aqui com a missão e que eu precisava resplandecer e emanar essa luz para o mundo, que eu não podia guardar isso para mim. E é isso que eu estou fazendo aqui nesse canal, e é isso que eu faço todos os dias da minha vida. E eu disse tudo isso para dizer a vocês que eu, Aline, não preciso, eu quero dizer fisicamente, fazer uma live ao vivo durante 7 dias, 5 horas da manhã, para fazer oração e meditação. Concordam que eu posso fazer isso aqui, na minha individualidade, na minha casa, no meu silêncio? É sobre isso. Foi isso que os mestres pediram para passar. Todos os dias, inclusive, eu faço minhas práticas diárias de manhã cedo, de meditação, de conexão, contato com a terra, contato com a natureza, exercícios físicos na natureza, porque isso me equilibra e me energiza para esse novo dia. Então, eu não preciso estar ali ao vivo para fazer isso. Eu vou estar lá por vocês. Foi um pedido que os mestres me fizeram. Minha filha, faça isto para as pessoas, porque nesse momento muita gente está precisando dessa luz. E nós, mestres, seres de luz, vamos trazer tudo o que elas precisam. E é sobre isso. Não é sobre a Aline. Ela quer se aparecer? Não, eu não preciso me aparecer. Não tenho pretensão nenhuma disso, Mas eu não tenho como apagar a minha luz, a minha presença, E a minha missão é maior que isso. Se eu for me preocupar com isso, eu não faço nada, E hoje, as redes sociais é um veículo para que os mestres, para que os seres de luz se comuniquem e transmitam sua mensagem para mais pessoas que neste momento podem estar precisando de uma palavra, podem estar precisando de um acalento, de um direcionamento, de sentir que não está sozinho, que não está sozinha. Então é por isso, por esse pedido dos mestres, que eu entendi, compreendi o que eles estavam me pedindo, por conta de tudo que ainda está para vir, para acontecer no planeta Terra, que faz parte desse processo de limpeza e de transição que estamos passando, e que precisamos nos fortalecer em todos os níveis, mental, emocional, físico e espiritual. E é isso que vai acontecer durante os 7 dias. E, na verdade, eu vou além agora. Já está acontecendo, meus amores. Quem estiver aqui ouvindo esse áudio, você já está recebendo, só de ouvir essa aula, as frequências de luz no dia de hoje do raio dourado. O raio de luz amarela solar crística. E vamos à nossa aula do dia de hoje.
Antes vamos realizar aqui, né, o nosso mantra, o mantra do canal Podcast Programe-se, que foi canalizado por mim, através dos mentores para todos vocês aqui do canal. É o nosso mantra da segunda-feira, é o mantra do início da nossa semana, para renovar nossas energias, nossa força, para ancorar nossa fé, a esperança, a confiança. Então, coloca a sua mão direita no centro do seu peito, onde está localizada a sua chama trina. Então, ontem falamos do raio azul, que é a chama, faz parte da nossa chama trina, é a chama do poder de Deus. Hoje vamos falar do raio amarelo dourado, o segundo raio dourado, que é o raio, é a chama da sabedoria de Deus. E amanhã nós vamos completar nossa chama trina com a aula do terceiro raio, que é o raio rosa, que representa a chama do amor de Deus, formando assim a nossa chama trina, que é composta por essas 3 chamas de Deus. Então fecha seus olhos, coloca a mão no centro do seu peito, sente o batimento do seu coração. Sente o seu coração pulsando agora. E a cada batida, a cada pulso, luzes, raios de luz emanam de dentro do seu coração. Vamos ao nosso mantra. Deus de divina graça, abençoa cada pessoa que está ouvindo essa aula. Abençoa cada inscrito e inscrita do canal Podcast Programe-se. Abençoa o lar delas, seus familiares, seu trabalho, sua profissão. Abençoa, Deus de divina graça, todas as áreas da vida delas. Nos ensina, Deus de divina graça, a semearmos para colhermos as suas bênçãos. Deus de divina graça, que possamos fincar nossas raízes na terra para recebermos a nutrição, a energia vital para ter nossas necessidades supridas. Preenche, Deus de divina graça, nosso ser com sua luz dourada, com sua luz solar crística dourada, para termos discernimento, sabedoria, clareza mental, paz espiritual e muita fartura em nossas vidas, em nossos dias. Assim seja e assim será. Gratidão. Abençoados sejam e abençoados são todos vocês. Gratidão. E vamos à nossa aula do dia de hoje. A aula de hoje, a chama dourada, segundo raio cósmico de Deus. O segundo raio dourado, sabedoria. O segundo raio é o raio do educador, do professor, do orientador, do mestre, que mostra o caminho. Até o ano de 1956, o guia deste raio foi o mestre ascensionado Kuthumi, juntamente com o também ascensionado mestre Exoa, Jesus. Ambos foram elevados à categoria de instrutores do mundo. Em aprazível coluna das cercânias de Caxemir, norte da Índia, situa-se o fogo de irradiação do bem. Amado Lorde Divino, conhecido como Lorde Maitreya, e seu discípulo Kuthumi, que é dedicado ao santificado amor divino. Assim como, em todos os tempos, foi ensinado aos professores e doutrinadores da humanidade. Neste santuário espiritual de paz e reflexão, reúnem-se os irmãos e irmãs dos mantos amarelos. Aos pés de Lorde Divino,
Kuthumi e outros grupos dos ascensionados estudam como trazer aos homens a verdade no caminho das religiões reinantes no mundo. Os que servem ao segundo raio procuram compreender melhor todas as nações e raças, dar-lhes mais atenção. Só quando na mente externa da humanidade o coração compreensivo falar, realizar-se-á a verdadeira fraternidade universal. O raio dourado representa a segunda pessoa da Santíssima Trindade, também chamada o Filho. É o caminho da sabedoria, da escuta e da espera. Embora ele se pareça com um período de paz e de calma, mesmo assim não é provado pela força, mas sim pela paciência interior. Atualmente, o diretor do segundo raio é Mestre Confúcio e seu complemento divino é Lady Soxi, e conta também com a ajuda do mestre de Valku, que foi Baltazar, um dos 3 magos do Oriente. Eu vou fazer uma observação aqui, porque nem todo mundo sabe sobre o mestre Kuthumi, que durante muitos anos, durante muito tempo, esteve à frente do segundo raio amarelo dourado, que hoje está junto com Jesus, com Sananda, né, com Yeshua, como instrutor do mundo, junto com Jesus. Mas, como ele foi do segundo raio, ele sempre está nessa emanação de luz do segundo raio, tá bom? Então, eu não sei se todo mundo sabe as encarnações que o mestre Kuthumi já teve, então vou aproveitar e trazer aqui para vocês um pouquinho mais sobre ele, tá joia? Kuthumi sustenta as virtudes do segundo raio, iluminação, sabedoria, discernimento, e auxilia todos que buscam a verdade de Deus. A ele é dado, em grande parte, o trabalho de estimular a manifestação de amor latente nos corações de todos os homens e de despertar na consciência da raça humana a percepção do grande fato fundamental da fraternidade. Na grande fraternidade branca universal, Kuthumi ocupa o cargo de instrutor do mundo, juntamente com o mestre Sananda, Jesus Cristo. Sua função é transmitir a verdade divina ao homem por intermédio das religiões, como um ser do segundo raio amarelo dourado. Auxilia todos que desejam conhecer as leis espirituais e serem bons instrutores de seus semelhantes. Atua em conjunto com o grande diretor divino, Senhor Maitreya, no santuário deste, em Cachemira, na Índia. Kuthumi teve antes de sua ascensão muitas encarnações em nosso planeta. Numa de suas passagens pelo Egito, foi o faraó Amenófis IV, empreendedor do culto ao deus Atom, supremo ser universal, representado pelo Sol. Por devoção ao deus Uno, mudou seu nome para Akhenaton, servidor de Atom, e procurou libertar o povo egípcio das falsas noções religiosas e superstições. Infelizmente, o culto à grande divindade teve curta duração no Egito, pois não foi sustentada pelos sacerdotes após a morte do faraó. Nos anos 2000 a.C., viveu como rabino e participou da escrita do Novo Testamento e do Talmud, código moral e espiritual do povo hebreu. No ano de 570 a.C., encarnou como o grego Pitágoras, grande filósofo e ocultista. Sua trajetória de vida levou-o a estudar no Egito e na Babilônia, onde iniciou-se nos mistérios de Ísis e de Osíris, dos magos caldeus, dos zoroartistas e dos mosaístas. Ao retornar para a Grécia, como um grande iniciado, fundou na ilha mediterrânea de Crotona sua famosa escola de filosofia esotérica, o Instituto Pitagórico.
misto de colégio de educação, academia de ciência e cidade modelo. Ali, o sábio ensinava que os deuses, diversos em aparência, eram os mesmos em todos os povos, visto que eles correspondiam a vários aspectos de um mesmo Deus supremo e único. Pregava a tolerância para todos os cultos, a unidade dos povos e das religiões. Pai da numerologia, Pitágoras ensinava também que os números continham o segredo de todas as coisas e que Deus era a harmonia universal. Esse é o princípio toque pessoal que o Mestre inspirou em todos os seus discípulos, através dos tempos. O pendor universalista, a vocação fraterna e crística, que liberta de dogmas e separatismos religiosos, devota-se ao trabalho de unificação espiritual. Em outra vida do Mestre, no tempo de Jesus, foi Baltazar, um dos 3 reis magos que seguiram a estrela de Belém, que na verdade era uma nave interestelar, e foram homenagear o nosso 49º Cristo, que foi nosso doce Jesus. Mas certamente uma de suas mais belas experiências na Terra foi como São Francisco de Assis, o jovem que abdicou da fortuna de sua família e abraçou a vida de serviço e adoração a Deus. No século XIV, já foi mestre Kuthumi, viveu nos altos do Himalaia, no Tibete. Junto ao mestre Elmória, fundou em 1875 a Sociedade Teosófica por meio de Helena Blavatsky. Eu acho que é assim, meus amores, perdão aí. A quem foram transmitidos os conceitos básicos da teosofia. Essa doutrina trouxe ao Ocidente o conhecimento esotérico da Índia. Tenho aqui para vocês também outras informações. Mestre Kuthumi também foi o apóstolo João Evangelista que escreveu o Apocalipse e foi o último apóstolo a desencarnar. Sua última encarnação foi como cacique Seta Branca. E na doutrina em que faço parte há 19 anos, que é o Vale do Amanhecer, ele é o nosso Pai Seta Branca, que trouxe através de uma clarividente, Neiva Zelaya, a doutrina para a Terra novamente, e que traz consigo, o amor, a humildade e a tolerância. E em diversas mensagens do Pai Seta Branca, ele fala sobre a unificação de todas as religiões, de todas as crenças, religiosas, como também a unificação da ciência e da espiritualidade. Então é incrível porque, como ele mesmo, quando esteve em suas outras encarnações na Terra, nos ensinou, de que a importância dessa unificação é isso, quando ele fala, que os deuses são todos uma coisa só, E de fato é. Então, um ser de luz está presente em todas as religiões, com roupagens diferentes, Então, na Igreja Católica, ele é São Francisco de Assis. O seu complemento divino é a Mestra Clara, que foi Santa Clara, de Assis. E que na doutrina que eu faço parte, ela é a nossa Mãe Ara, filha de Mãe Iemanjá. E vamos então aos Chohans do segundo raio cósmico de Deus, o raio dourado. O Chohan é o Mestre Lanto, Mestre Confúcio, Mestre Kuthumi. O complemento divino do Mestre Kuthumi é a Mestra Clara. Protetores deste raio, Lorde Sirius e Lady Sirius. O templo é o templo da precipitação, local nas Rock Mountains. Chama amarelo-dourada. Atributos: sabedoria, iluminação, veneração, intuição. Músicas: chave, doce mistério da vida ou canção de Kashmiri. Música-chave do complemento divino, cena e dança com os dedos dourados. Virtudes: sabedoria, iluminação, paciência e compreensão.
Palavra-chave: o aprendizado. Chakra coronário, topo da cabeça, a 15 centímetros do topo da cabeça. Dia da semana, segunda-feira, é o dia em que esse raio, as frequências desse raio são emanadas para todo o planeta Terra. Regência Mercúrio. O símbolo desse raio é o cadossel de Hermes. Vamos ao Templo da Precipitação. O Templo da Precipitação do Raio Dourado localiza-se no coração das Rocky Mountains, no oeste dos Estados Unidos da América do Norte, e encontra-se um foco ardente de velhos tempos, consagrado em primeira linha à atividade cósmica da radiação, expansão e precipitação da vontade divina no mundo das formas. Do foco ardente das Rocky Mountains partem as instruções e concessões das energias necessárias para promover o progresso da humanidade na medida do possível. O hierárquica desse foco de luz é o mestre Confúcio, sucessor do grande mestre Lanto, que muitas vezes ainda está presente. Durante o ano todo, irmãos e irmãs, nos diferentes focos ardentes em toda a parte do mundo, preparam os planos destinados ao fomento da evolução da humanidade. Durante as reuniões da hierarquia espiritual, esses planos são apresentados ao Conselho Kármico para, no caso da aceitação dos mesmos, receberem as necessárias indicações de energias indispensáveis para a realização destes planos. Também aos seres não ascensionados é permitido apresentar sugestões pessoais. Se forem aceitas pela grande fraternidade branca, a pessoa em questão receberá mais do que ajudas comuns em seus esforços de realizar seu plano na prática. A entrada exterior está oculta aos olhos humanos, porém, se o aluno tiver a licença de entrar, o poderoso portal abre-se para ele. Porém, se vier aqui à noite, em sua consciência superior, sempre será bem-vindo. Aos poucos, precisa adaptar-se à elevada vibração. As imensas galerias abrigam muitos objetos de arte e joias de todas as épocas aqui são guardadas. Mais tarde, serão tornadas acessíveis às pessoas quando seu interesse não perseguir mais motivos egoístas. Reconheçam, amados irmãos, assim fala o mestre Confúcio, que a força criativa em vocês esforça-se para expressar-se, que todas as dádivas nelas contidas lhes competem, porém, vocês precisam aproveitá-las. Incrível, né? Mestre Confúcio, hierarquia do quarto raio, Mestre Confúcio. Ninguém influenciou a China tão profundamente como Confúcio. Ele é reconhecido como o primeiro e maior mestre da China. Por mais de 2000 anos, seus ensinamentos têm sido o fundamento do sistema ético e social da China. Seu legado é inseparável do que significa ser chinês. Há um relato de suas conversações com seus discípulos e com os governadores e ministros de seu tempo. Anacletos, que é uma das mais importantes de suas obras, foi escrita pelos seus discípulos. Essas palavras auxiliaram muito a formar a cultura e a história da Ásia Ocidental, com sua afirmação da ética humanística. Se a influência for determinada pelo número de pessoas que viveram e morreram, de acordo com a visão de um filósofo, Confúcio provavelmente tenha sido o pensador mais influente da história humana. Vamos ao mestre Kuthumi. O mestre ascensionado Kuthumi é o guardião dos antigos mistérios ocultos e é também o coprotetor do Santo Grau, a antiga busca pela autoconsciência. Mestre Kuthumi colabora no reaparecimento do conhecimento que esteve perdido para a humanidade por tanto tempo. Ele também se empenha em auxiliar aqueles que participam de instrução religiosa
encorajando todos os interessados a abrirem o chakra cardíaco a fim de expressarem um amor incondicional a todos. O mestre Kuthumi atualmente compartilha o papel de professor do mundo. Entretanto, durante a era de Aquário, o mestre Kuthumi assumirá plena responsabilidade por este enorme empreendimento. Mestre Lanto. No ano de 1958, o mestre ascensionado Lanto tornou-se o diretor do segundo raio. Foi ele o guardião em um dos mais antigos santuários do Rocky Mountain, nos Estados Unidos da América do Norte, na montanha de Teton. Quem procura mais iluminação, e todos procuram estas qualidades, desta ou daquela forma, deve apelar por ajuda ao bem-amado Kuthumi e ao mestre ascensionado Lanto. O ascensionado mestre Lanto foi em tempos passados um grande governante da China e fez a sua ascensão há muitos séculos. Na época em que o continente Lemúria submergiu, onde hoje é o Oceano Pacífico, foi-lhe dado em confiança a custódia da chama da precipitação e dos tesouros espirituais do Monte Teton. Pela longa administração deste santuário e sua atividade como governador e zelador, mestre Lanto conquistou o direito de assumir maiores encargos. Foi assim que ele transferiu a custódia de seu templo de luz ao seu discípulo Confúcio, que presentemente lá trabalha. Mas, no seu grande amor, o grande mestre ascensionado Lanto resolveu ficar aqui para ajudar a Terra nesta época de crise. Ao deixar Kuthumi o seu cargo de diretor do segundo raio, Lanto ofereceu-se para substituí-lo e ser o condutor deste raio, cargo que ele ocupa presentemente como hierofante desse templo. Nós temos também Lorde Maitreya na sua linhagem amorosa, sempre preocupado com o nível de compreensão daqueles que ainda estão encarnados no mundo de provas e expiações. Adapta o conhecimento iniciático oriental em suaves doses ao perfil psicológico ocidental. Como na raiz do hinduísmo, sua visão é a de que vivemos no universo de amor. E ninguém estará errado, todos estamos a caminho, mas o véu de Maya, a ilusão, precisa ser retirado quanto antes dos olhos da alma em busca da senda. Nós temos também Siddhartha Gautama, Buda. Foi um discípulo, após Gautama, a responder à chama de Sanat Kumara na Terra. Em 10 de janeiro de 1956, numa cerimônia realizada no retiro de Royal Teton, Gautama sucedeu a Sanat Kumara no cargo de Senhor do Mundo e Maitreya sucedeu a Gautama nos cargos de Cristo Cósmico e Buda Planetário, passando o manto de instrutor do mundo aos mestres Jesus Cristo e Kuthumi. O Lorde Divino, como Cristo Cósmico, é responsável pela irradiação da chama da sabedoria e da iluminação para a galáxia. Concede a iniciação solar para os iluminados mais adiantados. Como Buda da evolução, irradia a chama rosa do amor com nuances azul e dourada, do poder e sabedoria para Shambhala, que depois é distribuída para a humanidade. Instruiu os mestres Jesus e Kuthumi quando estes passaram a exercer o cargo de instrutores do mundo. É considerado o mestre dos mestres e tem a 8ª iniciação. Nós temos também, no raio dourado, os arcanjos Jofiel e Constantina. O arcanjo Jofiel é o grande instrutor divino dos anjos, dos humanos e dos seres elementais, daqueles que desejam aumentar seus conhecimentos sobre a vida e sobre as leis sagradas de Deus. O templo de luz de Jofiel localiza-se na esfera interior próximo a Lanzhou, a norte do centro da China. É de tom dourado, o símbolo do segundo raio. Eles ensinam aos homens, aqueles que desejam desenvolver e difundir o saber no campo do ensino, no campo da forma. Estas irradiações de vida são ministradas à noite no templo de iluminação durante o sono do corpo físico.
Lorde Jofiel serve juntamente com a sua chama gêmea de nome Constantina. Seu trabalho está firmemente ancorado na consciência dos dedicados alunos, que é o desejo de trabalhar. Através de sua irradiação da divina virtude, a perseverança, constância, anima a atividade da chama de Cristo em cada coração humano até conseguir a consumação. Lorde Jofiel e Constância são instrutores do Templo Dourado da Iluminação. Eles enriquecem cada consciência que procura assistência e capacidade para refletir elevadamente os maravilhosos ideais divinos. Seu templo etérico fica no sul da Grande Muralha, próxima a Lanzhou, ao norte do centro da China. Música-chave é Serenata. Lakshmi, que também é a mãe Oxum nas religiões de matriz africana. Deusa Lakshmi significa boa sorte para os hindus. A palavra Lakshmi é derivada da palavra em sânscrito Lakshya, que significa fim ou meta, e ela é a deusa da riqueza e prosperidade, tanto material como espiritual. Ela é a deusa do lar da maioria das famílias hindus. Lakshmi é representada por uma mulher bonita, de pele dourada, com 4 mãos, sentada ou em pé sobre uma flor de lótus desabrochada e segurando um botão de lótus que representa a beleza, pureza e fertilidade. Os princípios de Lakshmi e Mahalakshmi, antes de mais nada, como nós vemos, este símbolo da Lakshmi representa, como eu lhes disse antes também, que uma pessoa que tem a Lakshmi deve ser muito generosa. Vamos aqui para concluir. Só um minutinho. Nós temos como Elohims Cassiopeia e Minerva. Foram os 7 Elohims que criaram o planeta Terra da substância da luz primitiva, como um belíssimo e iluminado lugar para todas aquelas crianças divinas que desejassem aprender a manejar a energia vibratória do planeta, irradiada através das consciências de Cassiopeia e Minerva, para determinar a forma da Terra e o número de pessoas que em seu apropriado tempo poderiam povoá-la para trazer a evolução. Cassiopeia é o Elohim da força concentrada da atenção. Sem este predicado, a inteligência não pode aceitar nem saber, tanto aqui como depois. O poder da atenção é a porta aberta para vosso pensar e vossa consciência total. O segundo raio traz a sabedoria iluminada do plano celestial de Deus e seu propósito, sua intenção aos homens da terra. Por meio de sua atenção para este projeto, abrem-se as portas e os portões. É a percepção do plano e sabedoria na execução. Seu templo se localiza sobre a Baixa Saxônia Ocidental, Alemanha Ocidental. Sua música-chave é Allegretto, Terceira Sinfonia, de Brahms. E hoje, meus amores, concluímos a aula do segundo raio cósmico de Deus, que é o raio dourado, o raio da luz solar crística, que traz para nós a sabedoria de Deus. Essa chama se encontra no centro do nosso peito, é uma das chamas da nossa chama trina, que está no coração de cada um de nós. Desejo que, vou aumentar aqui um pouco a frequência dos anjos do segundo raio cósmico de Deus, os anjos dourados, para que eles possam te visitar nesse dia. Que essa luz dourada, solar crística, que também traz a frequência do ouro de Deus, possa te encontrar, possa te acessar,
possa te banhar dessa luz dourada, acalmando seu coração, trazendo a clareza para a sua consciência, para a sua mente, trazendo a sabedoria para as suas ações, comportamentos e sentimentos, trazendo, na verdade, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita nesse momento. E tenha certeza que essa luz aí vai chegar. Ela está presente nesse áudio. E a carta do Oráculo dos Anjos para esse nosso segundo dia, para encerrar esta aula, foi o arcanjo Jofiel, que é justamente o arcanjo do segundo raio amarelo dourado. E ele diz assim: saia, respire um pouco de ar fresco e conecte-se com a natureza para aliviar o estresse e obter novas ideias criativas. E recebam a luz, a frequência de luz do arcanjo Jofiel aí no seu coração, na sua casa, no seu lar, aonde quer que você esteja agora ouvindo esse áudio. Gratidão, meus amores, por essa rica e feliz oportunidade. Eu estou realmente muito grata, muito feliz por essa semana de preparação para a nossa corrente de luz, de oração, de meditação e conexão com 7 raios. E tenham certeza que as frequências de luz já começaram a chegar para cada um de nós. E se você ainda não está lá no grupo VIP, fazendo parte dessa egrégora, desta corrente de luz, eu convido você a clicar aqui na descrição desse vídeo no link do grupo dos 7 raios cósmicos de Deus. Para fazer parte desta corrente, para fazer parte desta egrégora, que vai mais fortemente se iniciar no dia 30/4, com as nossas orações e meditações diárias para cada raio cósmico de Deus, começando no dia 30/4 e concluindo esta nossa jornada, esta nossa corrente de luz, no dia 6 de maio de 2023. Venha fazer parte desta egrégora, dessa família, receber essas grandiosas frequências de luz. E ontem foi o início dessa jornada e eu já estou recebendo. Então eu desejo que você venha fazer parte, para que você possa receber aquilo que você precisa nesse momento. Sabe aquela oração que você fez? Aquele pedido que você fez aos mentores, a Deus, seja lá quem você confia e você acredita, mas você fez, eles ouviram. E se você chegou aqui, eles estão te mostrando o caminho para você acessar aquilo que você pediu. Ao fazer parte dessa jornada, seus mentores, os mestres, anjos, arcanjos e Elohims do seu raio vão trazer para você, no seu campo áurico, na sua vida, tudo aquilo que você precisa e necessita nesse momento. Então, não perca tempo. Não se auto-sabote, não procrastine. Venha mostrar para o universo que você está pronto para receber tudo aquilo que em oração você pediu. Beijos e luz. Namastê.